faz. Ele dá o golpe e se manda pro exterior. Aí volta muito tempo depois e volta sempre cada vez mais rico. Como é que eu faço, gente? Como é que eu vou pagar tudo isso que eu gastei na ampliação da fábrica? Como é que eu faço se esse salafrário roubou o dinheiro do meu carro? Esse dinheiro acho que você não vai ver mais nem por um binóculo. Pomba, eu tô na falência, Maria do Carmo. Eu tô perdido. Novela Rainha da Sucata, capítulo 85, sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026. Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês para se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. Curta este vídeo para eu saber que estão gostando da novela e deixe o seu comentário. Comente aqui qual personagem você mais detesta. Vamos lá? O ambiente na sala é pesado, carregado de tensão. Eduardo, com o rosto contorcido em desespero e incredulidade, acaba de confessar aos amigos o golpe que sofreu. Ele anda de um lado para o outro, as mãos na cabeça, a voz embargada pela raiva e pela humilhação. Maria do Carmo desabafa, explicando que após ser pressionada, contou toda a história, revelando a verdadeira face de Gouveia. Não dá para acreditar o idiota que eu fui, como é que eu pude confiar num escroque como esse, poxa? Lamenta Edu, sua voz um misto de fúria e autodepreciação. Maria do Carmo tenta contextualizar, lembrando que Gouveia é da alta sociedade, um homem de colarinho branco que engana com mais facilidade, escondendo seus podres atrás de uma fachada de elegância. Ela explica que Gouveia já deu muitos tombos por aí, mas ninguém fala nada por medo de passar por tolo e porque no Brasil, o colarinho branco sempre teve proteção. Guga, amigo próximo de Edu, constata com pesar que o roubo foi feio e que a essa altura, Gouveia já deve estar em Nova York com todo o dinheiro. Eduardo, cada vez mais desesperado, questiona como fará para pagar as dívidas da ampliação da fábrica, agora que o dinheiro do seu carro foi roubado. A constatação de que está na falência o atinge como um soco. Pomba, eu estou na falência. Maria do Carmo, eu estou perdido, diz ele, a voz sumindo em desespero. De repente, uma luz de esperança surge em seu olhar. Ele se lembra de uma informação crucial. A empregada de Gouveia disse que ele viajaria para Nova York às 11 da noite. Olhando para o relógio, Edu percebe que ainda há tempo. Com um novo ímpeto, ele se vira para Guga, determinado. Guga, dá tempo ainda, dá tempo, vamos nessa, vai, dá tempo, eu vou pegar. Ele dispara, já se movendo em direção à porta. Guga, surpreso, pergunta se eles irão para o rio. Edu, com fogo nos olhos, responde que irá para o inferno se for preciso, mas que não perderá tudo o que tem. Ele agradece rapidamente a Maria do Carmo e sai apressado, arrastando Guga consigo, numa corrida contra o tempo para impedir a fuga do vigarista. Edu e Guga correm pela rua mal iluminada, a urgência estampada em seus rostos. No meio do caminho, cruzam com Nicinha, uma mulher exuberante e confiante, que caminha tranquilamente. Guga esbarra nela e a elogia, ela gosta e se oferece para mostrar os pontos turísticos. Guga, sem dar muita atenção, responde que está apenas de passagem. Edu chama por ele apressado e Nicinha ainda tenta vender seu peixe, indicando uma quitanda com produtos de primeira. Edu e Guga, focados em sua missão, apenas se despedem rapidamente e continuam seu caminho. Assim que Edu e Guga se afastam, Manuel Muniz, o maneco, surge com o rosto fechado de ciúmes. Ele confronta Nicinha, irritado por ela ter dado conversa a outro homem. Eu quero você na minha, só na minha, entendeu? Ele declara, possessivo. Nicinha, com um sorriso debochado, o coloca em seu lugar, afirmando com todas as letras que não é sua noiva, mas a outra, e que ele deveria usar sua coleira na bailarina da coxa grossa. Com uma postura desafiadora, ela se declara uma mulher livre do mundo, sem compromisso com ninguém, a não ser com o próprio prazer. Maneco, desesperado com a possibilidade de perdê-la, implora para que ela não o deixe, dizendo que ela vai acabar com sua vida. Nicinha, no entanto, se afasta, deixando-o para trás em seu desespero. Na elegante sala de estar da casa dos Figueroa, Isabel, uma mulher sofisticada e visivelmente preocupada com as aparências, conversa com sua sobrinha, Adriana. O assunto é Ingrid, a filha de Isabel, e sua amizade com a jornalista Paula Ramos. Isabel, com um ar falsamente casual, pergunta a Adriana como é Paula, expressando o desejo de conhecer melhor as amizades da filha. Ela se queixa que Ingrid está numa fase rebelde e que mal consegue conversar com ela. Adriana, com genuíno entusiasmo, defende a amiga, descrevendo Paulinha como gente finíssima, maravilhosa e honestíssima, uma pessoa em quem se pode confiar nos momentos difíceis. Satisfeita com a resposta, Isabel revela sua verdadeira intenção: procurar Paula para pedir conselhos sobre como entender melhor a própria filha. Ela pede o endereço e Adriana, sem suspeitar de nada, concorda em fornecer.
A conversa é interrompida pelo telefone. Adriana atende e sua expressão muda ao ouvir a voz de Maneco, seu namorado, do outro lado da linha. Ela reclama do atraso dele, mas sua raiva rapidamente se dissipa, sendo substituída por uma voz carinhosa, mostrando a complexidade de seus sentimentos. No La Bodeguita, Rafael e Alaide conversam em voz baixa, a ansiedade visível em seus rostos. O tema da conversa é a chocante possibilidade de serem irmãos. Rafael, determinado a acabar com a dúvida que os atormenta, sugere que façam um exame de sangue para investigar a paternidade. Ele menciona que hoje em dia existem técnicas sofisticadas para isso. Alaide, embora apavorada com a verdade que podem descobrir, concorda que é a única maneira de terem certeza. Na cozinha da casa de Neiva, o clima é de romance e cumplicidade. Neiva e Saldanha, vivendo um amor tardio e proibido, trocam confidências. E Neiva concorda em ficar com ele, mas não quer que ele largue a mulher dele. Neiva admite que apesar de ter sido contra situações como a deles no passado, agora está feliz e que a vida ensinou a não jogar a felicidade pela janela. Saldanha, radiante, concorda. Em meio a beijos e declarações de amor, Lena chega e comenta que sentiu um cheiro de queimado que invade o ambiente. Ai meu Deus do céu, culpa é minha, exclama Neiva, correndo em direção ao fogão com Saldanha em seu encalço. A panela no fogo está completamente queimada, e a cena romântica se transforma em uma pequena e divertida confusão doméstica, enquanto os dois tentam salvar o que restou do jantar, entre risos e exclamações de desespero. Na do Carmo, no escritório da presidência, a atmosfera é de confronto velado. Dona Armênia questiona Renato. O motivo da discórdia é a ficha de um cliente, o senhor Pedro de Oliveira, que comprou 30 carrinhos. Renato, sentindo sua autoridade desafiada, informa que foi ao departamento de vendas e soube que Dona Armênia havia solicitado a ficha. Renato, com a calma calculada de quem está no poder, questiona qual o problema, afinal, ele é o vice-presidente. Dona Armênia, no entanto, deixa claro que não confia nele e quer saber o motivo de seu interesse. Renato se justifica, dizendo que era um procedimento padrão na sua época verificar os cadastros, especialmente em vendas de grande volume. Dona Armênia, irônica, pergunta se a ficha é quente. Renato, mantendo a compostura, diz que ficou intrigado com a quantidade de carros e sugere que talvez fosse prudente verificar pessoalmente o cliente no Vale do Paraíba. Dona Armênia, percebendo a armadilha, recusa a sugestão, afirmando que a ficha é ótima e que ela mesma aprovará o financiamento. Com firmeza, ela adverte Renato para não se meter em seus negócios. A senhora que sabe, responde Renato, enigmático. Assim que Dona Armênia se retira, um sorriso vitorioso brota nos lábios de Renato. Sozinho, ele sussurra para si mesmo. Isso mesmo, Dona Armênia. Está quase entrando na ratoeira. Está por pouco. Muito pouco mesmo. Na mansão, Mariana está sozinha na sala quando Jonas entra de forma furtiva. Ela se assusta, repreendendo pela loucura de aparecer ali. Jonas a tranquiliza, dizendo que telefonou e sabe que Renato, o marido de Mariana, ainda vai demorar em uma reunião. A empregada, Ângela, serve de vigia, prometendo avisar caso o patrão chegue. Jonas, com o rosto vincado de preocupação, insiste que é muito arriscado para Mariana continuar naquela casa, agora que ele sabe de tudo que ela passou, graças a uma revelação de Caio. Mariana, no entanto, mostra uma nova força. Ela afirma que não está mais nas mãos de Renato e que agora sabe se defender. Ela se recusa a sair, determinada a descobrir por que Renato a maltratou tanto. Eu não vou sair daqui antes de descobrir por que ele fez isso comigo. De volta à casa de Neiva, a conversa gira em torno dos últimos acontecimentos. Maria do Carmo, que se juntou ao casal, conta que Edu e Guga foram para o Rio de Janeiro em uma tentativa desesperada de impedir a fuga de Gouveia. A preocupação com o amigo é palpável. A conversa então se volta para a situação de Neiva e Saldanha. Eles estão felizes por terem se acertado, mas uma nova preocupação surge: Serginho, o filho de Saldanha. Maria do Carmo alerta que o rapaz pode criar problemas. Neiva expressa seu medo, dizendo que não sabe se aguentará ser perseguida e humilhada pelo jovem. Saldanha, com a voz firme e protetora, assegura a Neiva que irá conversar com o filho e que a protegerá de qualquer um que tente se intrometer na vida deles. Eu estou aqui para proteger você. Eu nunca vou deixar que alguém se intrometa na nossa vida, ele promete, abraçando-a com ternura, tentando dissipar seus medos. De volta à mesa do restaurante, a conversa entre Rafael e Alaide continua, marcada pela angústia. Alaide expressa seu medo, confessando que sentiu um aperto no coração ao vê-lo novamente, temendo que o futuro reserva para eles. Rafael, no entanto, está decidido a não viver mais na incerteza.
Com uma determinação recém-descoberta, ele afirma que irá procurar o Dr. Juarez, o médico que cuidou de seu pai nos últimos dias de vida. Ele descreve o médico como gente fina e uma pessoa honesta em quem podem confiar para obter ajuda. Helena, ainda receosa, questiona se isso dará certo. Rafael, com a voz firme, responde que pelo menos eles saberão a verdade de uma vez por todas. O exame de sangue não tem mentira. Ou a gente é irmão ou a gente não é irmão. Pronto, ele conclui, pondo um fim à discussão e selando o próximo passo em sua busca pela verdade. Na mansão, a confissão de Mariana a Jonas atinge seu clímax. Ela, com os olhos fascando de uma fúria recém-descoberta, rejeita a ideia de que o comportamento de Renato seja motivado apenas por dinheiro. Isso é muito pouco, ela diz, convicta de que há algo mais sombrio por trás de suas ações. Jonas, tentando ser pragmático, a chama de sociopata, mas Mariana está além das explicações simples. Ela relembra o terror que viveu, o dia em que Franklin quase a estrangulou amando de Renato, e a lembrança a arrepia. Ela se recusa a sair daquela casa como se nada tivesse acontecido, como se o pesadelo não tivesse sido real. Com uma intensidade assustadora, ela declara que precisa saber por que ele fez aquilo com ela, que precisa entender para não se sentir tão imbecil. E então, com a voz baixa mas carregada de veneno, ela faz sua confissão final a Jonas. Eu te confesso que eu estou com uma terrível sede de vingança. É nesse exato momento que a voz de Renato ecoa pela casa e o pânico se instala. A conversa é abruptamente interrompida pela chegada de Renato. Ângela corre para avisar e Jonas se esconde rapidamente, deixando Mariana a sós para enfrentar o marido. Renato entra na sala, chamando por Mariana. Ela parece recomposta com uma calma que desmente o turbilhão de emoções que sente. Ele comenta que, por ser tarde, pensou que ela já estivesse no quarto. Mariana, com uma naturalidade ensaiada, diz que estava sem sono e que Ângela lhe fazia companhia. Renato, desconfiado, pergunta o que as duas poderiam estar fazendo, insinuando que a conversa da empregada deve ser desinteressante. Ficamos jogando tranca, mente Mariana, acrescentando que Ângela é muito boa no jogo e vive lhe dando rasteiras. Renato parece aceitar a explicação. Ele se serve de um drink, dizendo que quer relaxar e esquecer os problemas. Na casa de Dona Armênia, ela está radiante com o sucesso de sua presidência na empresa. Ela conta com vivacidade sobre a venda dos 30 carros e como conseguiu neutralizar as tentativas de Renato de interferir nos negócios. Mamãe baixa a faixa daquela Renata. Ela vem com uma sorrisinha, a mamãe volta com outra sorrisinha, e no fim, mamãe é que passa o rasteiro nela, ela narra, orgulhosa da própria astúcia. Gerson e Gerardinha ouvem atentamente e sugerem que deveriam trabalhar na empresa para ajudar e ficar de olho em Renato e nos outros. A resposta é de que a ideia será considerada. O jantar termina, e a matriarca da casa, satisfeita, pede a Gerson que a acompanhe ao quarto, num gesto de carinho e cuidado familiar, enquanto Gerardinha e Gino cuidam dos detalhes para seu conforto. Na casa de Neiva, Maria do Carmo confessa que foi difícil não aceitar as ações de volta. Neiva e Saldanha se sentem orgulhosos da atitude dela. E Maria do Carmo admira eles como casal, e fala que nunca ficaria assim com Gerson. Logo ela se despede e vai para o quarto. Após Maria do Carmo se recolher, Neiva e Saldanha finalmente ficam a sós na sala. A atmosfera é de pura ternura. Neiva, com a voz suave, confessa que nunca pensou que aceitaria uma situação como a deles, ela que tanto criticou relacionamentos extraconjugais. Eu que xinguei tanto a cadela e o cachorro, mas aceitei. E estou gostando, ela admite, um sorriso tímido nos lábios. Ela relembra um ditado de um antigo vizinho, a vida ensina, e Saldanha concorda, acrescentando que ensina a não jogar a felicidade pela janela, algo que eles quase fizeram. A saudade que sentiram um do outro durante o tempo de incerteza se transforma em um beijo apaixonado. Saldanha, transbordando de amor, declara-se para ela: "Ah, minha querida, eu te amo tanto, viu? Eu te amo com todo o meu coração." Na mansão, durante o jantar, Mariana, com uma calma calculada, tenta sondar o passado de Renato. Ela diz que fantasia muito a seu respeito, pois sabe muito pouco sobre ele, apenas o que ele mesmo contou e o que o Sr. Onofre mencionou sobre sua aparição repentina. Renato, evasivo, desconversa, afirmando que não há nada de interessante em sua vida que ele já não tenha contado e que a coisa mais interessante que lhe aconteceu foi conhecê-la. Mariana insiste, dizendo que ele parece um homem muito vivido, que deve ter sido um rapaz conquistador. Sua tentativa de arrancar qualquer informação é frustrada pela chegada da empregada, que anuncia que o jantar está na mesa, interrompendo o interrogatório sutil. Eles entram com Ângela, e Jonas aproveita a oportunidade para sair pela janela.
No saguão do aeroporto, a poucos minutos do embarque, Edu e Guga finalmente avistam seu alvo. Você não vai embarcar não, Gouveia? Pergunta Edu, a voz carregada de sarcasmo e fúria, ao interceptá-lo. Gouveia, pego de surpresa, tenta manter a compostura e a pose de homem elegante, fingindo surpresa ao ver Edu no rio. Edu, sem rodeios, o acusa de estar fugindo do país com seu dinheiro. A esposa de Gouveia se choca com o absurdo. Edu pede a Guga que segure o vigarista enquanto ele chama a polícia. A confusão se instala. Gouveia se debate, chamando Edu de louco, enquanto Edu grita para todos ouvirem que ele é um ladrão. A polícia do aeroporto intervém, detendo Gouveia para averiguação, frustrando sua fuga no último instante. Após a confusão no saguão, os envolvidos vão para o escritório da fábrica. Os advogados, Dr. Ademar por Edu e Lacerda por Gouveia, analisam os documentos. O advogado de Edu, com um rosto sério, dá a notícia devastadora. O contrato que Edu assinou é legal e, segundo os balancetes apresentados por Gouveia, não há mais nada a ser pago. Edu, incrédulo, explode. Está me dizendo que eu vou perder tudo para esse cara aí? Ele grita, apontando para Gouveia. Ele argumenta que o carro é fruto de seu trabalho árduo e que agora está atolado em dívidas. Gouveia, com um sorriso cínico, exibe o contrato, mostrando a cláusula das letrinhas miudinhas que Edu assinou sem ler, a qual lhe garante apenas 10% das vendas. Edu se defende, dizendo que a minuta do contrato que ele tinha era diferente e que Gouveia o enganou. Ele se recusa a aceitar a situação e promete lutar até o fim. Enquanto o drama se desenrola no Rio, na do Carmo Veículos, um negócio de grande porte é concluído. Dona Armênia finaliza a venda de 30 carros com o Sr. Pedro da Oliveira, um cliente que se apresenta com segurança e demonstra conhecimento do mercado. Ele paga a entrada e combina os detalhes da retirada dos veículos, recusando a oferta de entrega e preferindo buscar os carros com sua própria frota de transporte. Dona Armênia, firme, não cede a pedidos de abatimento, mas o cliente sai satisfeito. No ambiente sóbrio de um consultório médico, Rafael e Alaide expõem sua delicada situação ao Dr. Juarez. O médico ouve com atenção e empatia enquanto Rafael explica por que precisam desesperadamente saber se ele é ou não filho de Betinho. O doutor, com a calma de um profissional experiente, explica que a investigação de paternidade hoje conta com recursos altamente confiáveis, como o sistema HLA e análise de DNA. A esperança brilha nos olhos do casal, mas é rapidamente ofuscada quando o médico informa que esses exames só seriam possíveis se Betinho e o outro suposto pai, Vado, estivessem vivos. Como ambos faleceram, a única opção é tentar a exclusão de paternidade através do tipo sanguíneo. Ele adverte que o método não é comprobatório, pois ambos poderiam ter o mesmo tipo de sangue, mas é um começo. Alaide, aflita, diz que se conseguirem provar que Betinho não pode ser o pai de Rafael, já será uma grande felicidade. O casal concorda em seguir com o exame, agarrando-se a essa pequena chance de resolver o impasse que os impede de viver seu amor. Na fábrica, Edu então pede para conversar a sós com Gouveia. Assim que os advogados se retiram, a fúria de Edu explode. Ele parte para cima de Gouveia, chamando-o de todos os nomes, a frustração e a raiva transbordando em violência. Gouveia, no entanto, não se abala. Com uma frieza cruel, ele humilha Edu, chamando-o de incompetente, amador e playboyzinho. Ele esfrega na cara de Edu que, se não fosse por ele, os carros nem estariam circulando. Negócios são para os espertos. Ele finaliza, deixando Edu completamente destruído, física e emocionalmente, no chão da sala. A discussão se estende entre ofensas e mais ofensas das duas partes, e Gouveia finaliza a discussão falando para Edu voltar a jogar seu charme por aí. Na sala de Neiva, a tensão é palpável. Serginho, o filho de Saldanha, chegou. Ele está parado na porta, o rosto fechado, encarando o pai. Neiva e Lena observam a cena de longe, apreensivas. Deus ilumine os dois, sussurra a amiga. Neiva, angustiada, confessa à amiga que não sabe se fez bem em se envolver com Saldanha, mas que gosta muito dele. Saldanha, com a voz calma mas firme, chama o filho para conversar. Mandou me chamar? Pergunta Serginho, a voz ríspida. Ele não dá espaço para o pai falar e já o confronta, perguntando se ele resolveu criar vergonha na cara e voltar para casa. A cena congela na tensão do confronto iminente entre pai e filho, com Neiva esperando do outro lado da rua, o coração apertado. No apartamento de Paula, um ambiente moderno e intelectual, Isabel é recebida pela jornalista. Isabel, um pouco sem jeito, agradece por ter sido recebida, confessando que temeu uma recusa. Sem rodeios, Paula pergunta sobre o motivo da visita, mencionando que Isabel parecia preocupada com Ingrid ao telefone.
Isabel confirma a preocupação estampada em seu rosto. Estou muito preocupada com minha filha, ela desabafa. Paula, com uma postura acolhedora e profissional, a convida para sentar, demonstrando estar pronta para ouvir e talvez ajudar aquela mãe aflita a entender os caminhos misteriosos de sua filha. Na do Carmo, Armênia finaliza a venda. Eu acho que eu fiz um bom negócio. Melhor do que eu esperava, diz ela, ao se despedir. Após a saída do cliente, Renato, que observava tudo de longe, aguarda o momento certo. Com um sorriso de malícia mal disfarçada, ele parabeniza Dona Armênia pelo negócio. Com a voz carregada de desprezo e triunfo, ele murmura para si mesmo: muito bem, Dona Armênia. Muito bem. Vamos ver como a senhora vai sair dessa. Vamos ver como a senhora vai cobrir o rombo que vai levar. Vai ser o maior prejuízo da sua vida. Revelando que a venda foi, na verdade, parte de uma armadilha cuidadosamente planejada para prejudicar a empresa e a nova presidente. Eduardo entra em casa, a imagem da derrota. O corpo curvado, o olhar perdido, o terno amassado. Laurinha, que está na sala, se surpreende ao vê-lo chegar tão cedo. Edu, chegou cedo em casa, meu amor. O que foi que aconteceu? Ela pergunta, a preocupação imediata em sua voz. Ela nota o estado dele e insiste, querendo saber o que houve. Edu, com a voz embargada, finalmente desaba. Ele confessa que estava completamente errado, que Gouveia é um vigarista, um ladrão, um salafrário. Laurinha, chocada, mal consegue acreditar, lembrando-se da imagem elegante do homem. Mas a verdade vem como uma avalanche. Esse cara me deixou de novo na miséria. Edu revela, a voz quebrada. Ele a encara, os olhos cheios de desespero e vergonha, e dá a notícia final. Fique sabendo disso. Nós estamos na pior de novo. Ele levou todo o meu dinheiro e deixou um monte de dívidas. Eu estou completamente falido. Ele repete a palavra falido, ecoando na sala como uma sentença de morte para seus sonhos e seu futuro. A tarde cai sobre a suntuosa mansão dos Figueroa, mas o clima no interior é de tempestade. Eduardo Albuquerque Figueroa, visivelmente transtornado e com as roupas desalinhadas, entra na sala como um furacão. Laurinha, que o aguardava com uma expressão de falsa tranquilidade, levanta-se surpresa ao vê-lo chegar tão cedo. Com uma voz carregada de ironia e desespero, Edu revela que foi vítima de um golpe mestre de Gouveia, a quem chama de vigarista, ladrão e salafrário. Ele caminha de um lado para o outro, gesticulando freneticamente, enquanto explica que o homem elegante em quem todos confiavam o deixou novamente na miséria, levando todo o seu dinheiro e deixando para trás apenas uma montanha de dívidas. Laurinha tenta manter a compostura, aproximando-se dele com um tom conciliador, mas Edu a interrompe bruscamente. Ele se sente um fracassado, um amador que não soube ler as entrelinhas de um contrato leonino. Com o rosto vermelho de raiva e os olhos marejados, ele se autodeprecia, chamando-se de idiota e imbecil por ter confiado em alguém apenas pelo seu conceito social. Laurinha tenta defendê-lo, afirmando que ele é bom demais e que seu carro é um sucesso, mas Edu retruca amargamente que até o sucesso do carro agora pertence ao golpista. O clima é de derrota total e Laurinha, embora tente acalmá-lo com carícias, parece mais preocupada em se distanciar de qualquer culpa pelo mau negócio. No escritório que um dia foi o império de Maria do Carmo, Dona Armênia exala uma confiança quase cômica. Ela observa, orgulhosa, o movimento de saída de 30 carros, fruto de um negócio que ela considera brilhante com um tal de Pedro Oliveira. Guida observa a cena com ceticismo, mas Dona Armênia ignora, gabando-se de que entende mais de carros do que qualquer pessoa e que fará a empresa ficar muito rica. Quando Guida tenta aproveitar o momento de euforia para pedir um aumento salarial, Armênia muda instantaneamente de humor, alegando que salários altos só dão prejuízo e que não tem tempo para tais trivialidades. Enquanto Armênia celebra, a verdadeira face do negócio é revelada no escritório de Renato. Ele está ao telefone com Pedro Oliveira, que já se encontra em posse dos carros e se prepara para fugir para o Paraguai. Renato, com um sorriso cínico e uma voz baixa e calculista, parabeniza o comparsa pela malandragem e avisa que a bomba está prestes a estourar na empresa. Ele instrui Pedro a negociar a mercadoria rapidamente e a desaparecer, selando o destino de Dona Armênia, que nem desconfia estar sendo usada como bode expiatório em uma fraude monumental. Na cena seguinte, os três irmãos entregam-se à rotina de limpar e organizar o ambiente, tarefa que realizam com visível má vontade. Eles reclamam da sujeira e da nostalgia forçada de trabalhar entre panelas, lembrando-se de como lutaram para sair dali. Gerson, o mais conformado, lamenta que a mãe não os deixe trabalhar na contabilidade da empresa, preferindo mantê-lo sob sua asa na cozinha.
A conversa é interrompida pela chegada de Ingrid, que entra com um sorriso leve, tentando aliviar o peso do ambiente com sua presença jovial. Na outra cena, o conflito geracional e moral explode na casa de Neiva. Saldanha tenta desesperadamente convencer seu filho, Serginho, a manter segredos sobre seu relacionamento com Neiva. Com uma voz trêmula, Saldanha implora para que o filho não conte nada à mãe doente, temendo que o choque a mate. Serginho, no entanto, está irredutível. Com os olhos fascando de indignação, ele acusa o pai de ser um hipócrita e afirma que não pode aceitar que uma mulher como Neiva, que sabe que o homem é casado, destrua sua família. Saldanha tenta propor um acordo, mas Serginho o rejeita com nojo, afirmando que não há acordo possível para tamanha pouca vergonha. No apartamento de Paulinha, Isabel visita Paula, e o que começa como uma conversa social transforma-se em uma revelação emocionante. Paula, com uma voz serena mas carregada de história, conta sobre sua infância no orfanato Recanto das Crianças. Ela revela que desde os 10 anos tem um protetor misterioso que financia seus estudos e envia dinheiro regularmente, embora ela nunca o tenha visto pessoalmente. Isabel ouve tudo com uma fascinação quase obsessiva, fazendo perguntas detalhadas sobre o orfanato e a identidade do benfeitor. Paula, sem suspeitar das segundas intenções de Isabel, descreve sua trajetória de luta e superação, enquanto Isabel anota mentalmente cada detalhe, especialmente o nome do orfanato na Vila Mariana. No consultório do Dr. Juarez, Rafael e Alaide buscam respostas científicas. O médico explica com a frieza dos dados que o tipo sanguíneo de Betinho e o de Rafael, a mais, tornam Betinho um pai possível, mas não dão uma certeza absoluta. Rafael, ansioso e impaciente, pergunta como podem ter certeza. O médico esclarece que para um veredito definitivo, precisariam investigar o tipo sanguíneo de Laurinha. Alaide observa Rafael com preocupação, percebendo que a busca pela verdade sobre sua origem está apenas começando e que o caminho passará, inevitavelmente, pelo confronto com a mulher que o criou. De volta à empresa, seu Moreira admira Dona Armênia na sala da presidência. Dona Armênia se orgulha da vista e se gaba que agora ela é a rainha da sucata. Ele lembra que ela queria colocar tudo no chão e ficar com o terreno limpinho, mas fala que não deixaria tudo limpo, porque ia pedir para plantar uns pés de bananeira. Dona Armênia olha para ele e fala que isso não é roupa de ele ir ali, e pergunta o que ele quer. Seu Moreira senta no sofá e fala que veio só tomar um café, já que é amigo dela. Dona Armênia fica toda boba e mostra para ele como ela parece uma rainha mesmo. Ela liga para a Guida animada e pede para trazer o café e água para eles. E seu Moreira elogia muito o lugar. Na casa de Dona Armênia, Ingrid fala que se a mãe deles não quer deixá-los trabalhar lá, eles têm que seguir com os planos. Gerson fica apavorado e fala que roubar a própria mãe deve ser pecado. Mas Gino e Gera acham que assaltar a do Carmo é a única forma de se livrarem da mãe. Na casa de Caio, ele está em desespero porque Mariana não vai conseguir se vingar, e teme que Renato pegue Mariana de jeito. Jonas tenta acalmá-lo e diz que Ângela está lá de vigia e vai avisá-los caso aconteça algo. Na casa de Maria do Carmo, Mariana chega e a chama para conversarem. Ela conta sobre ter descoberto que Renato não presta. Maria do Carmo fica orgulhosa dela. Mariana conta sobre os 300 milhões de dólares e que Caio e Mariana viram o dinheiro, e a prova que isso é verdade é que Renato a levou para a Suíça. Em um momento de sororidade e estratégia, Mariana e Maria do Carmo discutem o destino dos 300 milhões de dólares que o pai delas teria deixado. Mariana, com uma generosidade que surpreende a irmã, afirma que o dinheiro pertence a Maria do Carmo, pois ela foi a única que realmente ajudou o pai a construir aquele patrimônio. Maria do Carmo, embora emocionada, parece cética quanto à existência real dessa fortuna, que no momento está desaparecida. Mariana, então, muda de assunto e diz que tem uma proposta importante a fazer, algo que pode mudar o rumo da briga contra Renato. Jonas, sozinho, atende uma ligação internacional de Juliano Sorel. A voz de Jonas transborda uma satisfação ao confirmar que os 300 milhões de dólares finalmente estão a caminho do Brasil. Ele ri sozinho, saboreando a vitória iminente, e murmura para si mesmo que não acredita que o dinheiro estará perto dele. Na outra cena, Isabel chega ao orfanato mencionado por Paula, fingindo interesse em fazer uma doação. Com uma habilidade manipuladora, ela conduz a conversa com a irmã responsável até chegar ao assunto de Paula Ramos. A freira, orgulhosa, confirma que Paula foi criada ali e que é um exemplo de caráter. No entanto, o momento crucial ocorre quando a irmã revela que Paula chegou ao orfanato aos 10 anos, vinda de outra instituição já extinta, o Nossa Senhora da Paz, no Alto do Ipiranga.
Isabel, em um estalo de lucidez, junta as peças do quebra-cabeça. Paula é a filha perdida de André com a empregada doméstica. A revelação a deixa em choque, e ela murmura com uma fúria contida que o mordomo Jonas terá muito a explicar por ter escondido esse segredo por tanto tempo. Na mansão de Renato, Mariana conversa calmamente com Renato durante o jantar e pergunta sobre o trabalho dele. Renato conta que Armênia é insuportável, mas Dona Armênia é mais fácil de lidar do que Maria do Carmo. Mariana pergunta se a pior coisa que poderia acontecer é Maria do Carmo voltar. Renato confirma, mas a tranquiliza e fala que ela é carta fora do baralho. Na casa de Caio, ele conta para Jonas sobre a ideia que Mariana teve de ele abrir mão da renúncia da herança. Jonas fala que ele vai ter que processar Mariana, e Caio fala que a ideia foi dela mesma. Na casa de Maria do Carmo, ela conta para a mãe que Caio vai entrar com processo para pegar de volta a parte dele da herança, e que depois vai dar as ações para ela, e ela vai poder brigar com Renato de volta na do Carmo. Neiva teme porque ela vai ficar com menos ações que Renato e Dona Armênia. Mas Maria do Carmo, muito animada e eufórica, diz que não tem problema e topa essa briga. Na casa dos Figueroa, Laurinha pede para Edu não beber porque não vai resolver nada. Edu reclama que é um idiota e não sabe como caiu na lábia daquele cafajeste. Laurinha tenta acalmá-lo. Edu fala bem do carro dele, mas diz que ele não pode nem curtir o próprio carro porque está falido. Laurinha fala que ele pode criar outras oportunidades. Edu fala que Gouveia tem razão, ele é um playboyzinho fracassado. Edu continua bebendo e Laurinha tenta impedi-lo, mas ele pede para ela deixá-lo em paz e sobe com a garrafa na mão. Nesse momento, Rafael entra, armado com as informações que obteve no médico, e confronta Laurinha de forma agressiva. Ela tenta se esquivar dizendo que está com enxaqueca, mas Rafael insiste que não quer brigar com ela, mas que isso é muito sério. Na casa de Lena, ela e Alaide temem que Laurinha não queira fazer o exame de sangue. Na casa de Dona Armênia, Ingrid ajuda Gino, Gera e Gerson a armarem o plano para assaltar a do Carmo. Gerson teme que eles possam ir para a cadeia. Ingrid chama a atenção dele por ter medo da mãezinha e afirma que eles precisam ir na do Carmo e deixar o caixa aberto. Na empresa, Guida anuncia que Flávio quer vê-la. Ele entra e fala para ela que estão com um problema gravíssimo e conta que quando ele recebeu o cheque de Pedro, ele mandou para o banco e o cheque não tinha fundos. Dona Armênia pergunta como assim, e ele explica que o gerente do banco fala que não é a primeira vez que esse cara faz isso. Dona Armênia entra em desespero e começa a falar com Deus que eles não podem fazer isso com ela. Dona Armênia desmaia e Flávio vai chamar ajuda. Na casa de Neiva, Doutor Ademar conta que Caio não pode cancelar a renúncia dele da herança. Maria do Carmo fica triste e fala que já sonhou muito com isso hoje, e conta como o pai dela trabalhou para conquistar tudo, e ela ajudou muito ele. Mas não vai conseguir subir de novo vendendo sucata. Doutor Ademar fala que pode ter uma outra opção. Na casa dos Figueroa, Jonas entra em seu quarto e se surpreende com Isabel lá. Ela fica brava e fala que ele a enganou, depois joga na cara dele que ele escondeu a filha de André até hoje. Jonas pergunta se ela está louca. Isabel fala que sim, de ódio. Mas tudo bem, porque sabe quem é a Paula Ramos. No escritório, Rafael pede para ela fazer um exame de sangue. Laurinha se recusa e o esculacha. Ele a acusa de esconder a verdade sobre sua paternidade e exige que ela faça um exame de sangue para provar que ele é realmente filho de Betinho. Laurinha tenta desviar do assunto, chamando de louco, mas Rafael está fora de si. Ele ameaça contar para todo mundo que ela inventou essa história apenas para separá-lo de Alaide e que não a poupará de um escândalo público. O olhar de pânico no rosto de Laurinha revela que ela foi encurralada, e o silêncio que se segue é carregado de uma tensão insuportável. A tensão é palpável na suntuosa sala da mansão. Rafael, com o rosto contraído pela angústia e determinação, encara a mãe Laurinha. Ele gesticula, a voz carregada de uma urgência que beira o desespero. Laurinha, por sua vez, o observa com uma expressão de ultraje, como se não pudesse acreditar na audácia do filho. Com uma convicção inabalável, Rafael impõe sua condição, afirmando que se ela não fizer o exame de sangue, será a prova de que ele não é filho de Betinho e que ela deseja esconder a verdade. Você enlouqueceu de vez, retruca Laurinha, com um tom de voz que mistura desprezo e incredulidade. Rafael, ignorando a reação da mãe, avança em sua ameaça, declarando que ou ela prova a paternidade com o exame, ou ele revelará a todos que ela mentiu para separá-lo de Alaide. A emoção em sua voz se intensifica, e ele promete armar um escândalo sem poupá-la,
pois a recusa dela seria a confirmação de sua mentira. Laurinha, ainda tentando manter o controle, o acusa de estar sendo manipulado por Alaide e pela diabólica Dalena, que, segundo ela, nunca teve gratidão por tudo o que fez. Com a voz trêmula de indignação, ela relembra que sempre soube do caso entre Lena e Betinho, que se calou durante anos e que poderia ter destruído Lena, mas não o fez. E agora ela está querendo me destruir, da maneira mais torpe, jogando o irmão nos braços do outro e os dois contra mim, ela lamenta, com os olhos marejados de uma mágoa calculada. Ela também acusa Rafael de não ter tido compaixão ao trazê-la para uma reunião de família, expondo sua intimidade diante de Alaide. Rafael, no entanto, não se deixa comover. Ele diz que Laurinha está misturando tudo para fazê-lo sentir culpado e se recusar a atender ao seu pedido. Ela confirma, com um tom dramático: "Mas você é culpado, meu filho. Você é culpado de exigir isso de mim." Rafael, exasperado, afirma que cada vez que ela vem com essa lenga-lenga, fica mais convicto de que ela está mentindo. Laurinha, erguendo a voz, declara que não admite ser falada naquele tom. Rafael rebate que também não admite mais fazer papel de idiota. Ele a desafia: se ela não quer fazer o exame, não faz, mas ele irá botar a boca no trombone e revelar a todos a história da troca dos registros. E mais ainda, ele ameaça ir remexendo em todo esse lixo para descobrir outros podres. Laurinha, atonita com a ousadia do filho, o chama pelo nome, mas Rafael já saiu pela porta, deixando um silêncio pesado e ameaçador em seu rastro. Sozinha na imensa sala, Laurinha solta um suspiro carregado de desdém. Um sorriso cínico brota em seus lábios enquanto ela reflete em voz alta sobre a audácia de suas adversárias. "Mas são atiladas aquelas duas, hein?" diz para si mesma, com uma admiração venenosa. "Espertas. Muito mais espertas do que eu imaginava." Sua expressão revela que a batalha está longe de terminar e que ela já começa a traçar seu contra-ataque. No quarto de Jonas, Isabela, com o rosto afogueado pela raiva, confronta Jonas. Em suas mãos, ela agita papéis que se revelam recibos de depósito bancário. Jonas a segue, visivelmente tenso e surpreso pela fúria dela. Com a voz trêmula de indignação, Isabela o confronta, questionando desde quando ele sustenta aquela moça Paula. Ela exige saber de tudo, declarando que se ele escondeu a existência da filha de André por tanto tempo, deve haver um motivo muito sério. Jonas, tentando manter a calma, pede que ela se acalme, mas o pedido só a enfurece mais. "Não seja cínico", ela grita, perguntando como ele ousa pedir calma em tal situação. Isabela, em sua fúria investigativa, deduz que André deixou uma herança para Paula e exige uma resposta. Jonas nega, afirmando que se não contou nada sobre Paula, foi a pedido do próprio André, que temia o que Isabela poderia fazer contra a moça. A explicação não a satisfaz. Ela insiste que o dinheiro de André sumiu, que as propriedades que ele dizia ter no Brasil nunca apareceram, concluindo que tudo foi para o nome de Paula. Jonas, com uma paciência que se esvai, tenta argumentar, apontando o estilo de vida modesto de Paula como prova de que ela não recebeu herança alguma. Ele admite ajudá-la com quantias pequenas a pedido de André, para que ela tivesse uma vida um pouco melhor. A confissão, no entanto, soa como traição aos ouvidos de Isabela, que o acusa, com os olhos marejados de fúria e mágoa. "Você está me enganando de novo, seu cachorro." Jonas, desesperado, nega veementemente, mas a desconfiança de Isabela já se solidificou em certeza. Na casa de Neiva, Maria do Carmo, com um semblante preocupado, mas combativo, conversa com seu advogado e amigo Ademar. O ambiente é simples, contrastando com o luxo que ela um dia ostentou. Ela expressa sua frustração, dizendo não saber o que fazer, já que Caio não pode anular a renúncia da herança. Ademar confirma a impossibilidade legal, mas apresenta uma alternativa. A única maneira de reaver as ações seria se Mariana doasse seus bens para Caio. Maria do Carmo, descrente, considera a ideia impossível, pois Senato perceberia a manobra para ajudá-la. Ademar, no entanto, sugere uma solução ardilosa, uma farsa. Ele argumenta que se todos estiverem de acordo e com um objetivo comum, seria fácil armar uma encenação contra Renato. Maria do Carmo, surpresa e com um brilho de esperança nos olhos, elogia a astúcia do advogado. "É Ademar. Você está me saindo melhor que a encomenda, hein?" Ademar, um pouco sem jeito, justifica sua sugestão, afirmando que, embora não devesse se intrometer, o fim é positivo, restituir uma situação de direito. Ele confessa sua admiração por ela e seu desejo de vê-la de volta ao poder. Maria do Carmo agradece o apoio, mas admite que a jornada está cada vez mais difícil.
Eles se despedem com a promessa de que a luta continua. No escritório da presidência, Dona Armênia, com sua peruca impecável e gestos expansivos, gesticula para o gerente, Sr. Flávio, elogiando o cliente Pedro de Oliveira como um bom freguês com uma ficha muito boa. O gerente, no entanto, retorna com uma notícia devastadora: o cheque de Pedro de Oliveira não tem fundos. A expressão de Dona Armênia se transforma de orgulho para choque e, em seguida, para uma fúria teatral. Ela se recusa a acreditar, rezando para que não seja verdade. Sr. Flávio, contudo, apresenta a ficha do cliente e a verdade vem à tona. Com a ficha em mãos, a voz de Dona Armênia ecoa pela loja em um lamento dramático: caloteiro, cafajeste. Ladrão sem vergonha, ela brada, apontando para a ficha com o dedo trêmulo de indignação. Flávio lê a ficha e diz que essa não foi a ficha que eles mandaram para ela. Na ficha desse cliente tinha vários indícios de que era um golpista. Guida conclui que a única pessoa que pode ter mudado a ficha é Renato. No apartamento de Caio, ele e Maria do Carmo estão sentados, conversando em um tom de confidência. A cumplicidade entre eles é evidente. Maria do Carmo, com a voz embargada pela emoção, expressa sua gratidão, confessando que sempre sonhou em ter irmãos, pois acredita que a vida é mais fácil de enfrentar com gente do mesmo sangue brigando junto. Caio, com sinceridade, responde que a admira muito, pois, mesmo tendo perdido tudo, ela não perdeu a coragem nem a dignidade. Maria do Carmo, por sua vez, desabafa, revelando seu cansaço e a dificuldade de recomeçar do zero, lidando novamente com o ferro velho. Ela confessa não ver muita esperança de voltar ao topo, mas Caio a encoraja com uma frase que a define: quem já foi rainha não perde a majestade. Ele reafirma seu apoio incondicional, selando a aliança entre os novos irmãos. Na casa de Lena, o clima na cozinha é de apreensão. Rafael, andando de um lado para o outro, argumenta que a recusa de sua mãe em fazer o exame de sangue é a prova de que ela está mentindo. Dona Lena, mais ponderada, tenta acalmá-lo, lembrando que Laurinha é uma mulher orgulhosa e pode estar agindo por pura pirraça. Elaine, no entanto, concorda com Rafael, afirmando que precisam ter certeza para poderem ficar tranquilos. A angústia é visível em seu rosto enquanto ela declara a necessidade de saber, de uma vez por todas, se são irmãos ou não. A incerteza consome o casal, que se vê completamente nas mãos da matriarca manipuladora. Na mansão, a tranquilidade da casa é estilhaçada pela chegada abrupta de Dona Armênia. Ela invade o local aos gritos, procurando por Renato. Ao encontrá-lo com Mariana, ela o acusa, em alto e bom som, de ter falsificado a ficha de crédito de Pedro de Oliveira. Renato inicialmente reage com desdém, tratando-a como uma louca e pedindo à empregada que chame um serviço de psiquiatria. A acusação de falsificação o atinge, e ele ironiza, dizendo que não é ele o falsário naquela sala. A discussão esquenta com Dona Armênia insistindo que ele trocou a ficha boa pela ruim, tornando um ladrão em bom cliente. Renato se defende, questionando que interesse teria em prejudicar a si mesmo, já que é acionista da empresa. Dona Armênia, em sua fúria, acusa a bicha ruim que ele tem em casa, referindo-se a uma força maligna que o influencia. De repente, Renato leva a mão ao peito, com uma expressão de dor genuína. Ele reclama de uma dor no peito, e Mariana, desesperada, corre para ampará-lo, anunciando que vai chamar um médico. Renato, pálido e ofegante, cai no sofá, em um colapso dramático que interrompe o confronto. De volta à sua casa, Dona Armênia, ainda indignada, relata ao filho Gerson o confronto na casa de Renato. Ela conta, de forma dramática, que o médico chegou e a mandou sair enquanto examinava Renato. Ela acusa o desgraçado ordinário de ter falsificado a ficha e a feito vender 30 carros para um vigarista. Gerson, apesar de não gostar de Renato, tenta ser a voz da razão. Com calma, ele argumenta que a acusação não faz sentido, pois, como acionista, Renato também perderia dinheiro com o prejuízo. Mãe, se a senhora perde, ele perde também, ele explica. Dona Armênia, irredutível em sua teoria da conspiração, insiste que Renato é uma cobra ruim e que ele tem inveja dela por não ser a rainha da sucata. Gerson pacientemente reitera que Renato pode ser mau caráter, mas não é tolo a ponto de querer um prejuízo tão grande para si mesmo. Dona Armênia leva sua queixa a Maria do Carmo, que a ouve atentamente ao lado de Gerson. Maria do Carmo, ao contrário de Gerson, acredita na culpa de Renato, afirmando que o desgraçado é capaz de tudo. Gerson, confuso, levanta a mesma questão: por que Renato se prejudicaria? Maria do Carmo, com sua experiência de quem conhece bem o inimigo, desfaz a dúvida. Ela explica que Renato jamais faria algo sem levar uma vantagem. Ela pergunta a Dona Armênia quantos carros o homem comprou, e a resposta 30 confirma sua suspeita.
Posso apostar que 15 foram para o Renato, ela conclui, revelando a lógica por trás do golpe. O laranja comprou os carros com cheques sem fundos, e metade da mercadoria foi parar nas mãos de Renato. A revelação deixa todos chocados, e Gerson sugere que a polícia seja envolvida na malacutaia. Maria do Carmo concorda, prevendo que o tal Pedro de Oliveira já deve ter desaparecido, e aconselha Dona Armênia a prestar queixa. No La Bodeguita, Neiva e Dona Lena conversam na cozinha, repercutindo o escândalo dos 30 carros. Neiva lamenta o prejuízo de Dona Armênia, mas Lena, com um tom de justiça divina, comenta, bem feito. Está vendo como Deus castiga? Ela lembra que Dona Armênia vivia aprontando com todo mundo e agora encontrou alguém mais esperto. A conversa se volta para a dupla de vilões, e Neiva observa como Renato e Dona Laurinha parecem passar a vida prejudicando os outros. A desconfiança sobre a história da paternidade de Rafael volta à tona, e Lena, que antes defendia Laurinha, agora admite que não sabe mais no que acreditar, concluindo com um suspiro pesaroso. Meu Deus do céu, como existe gente ruim nesse mundo! Na mansão dos Figueroa, Laurinha, em uma visita discreta a seu advogado e amigo, Dr. Marcelo, expressa seu medo e sua recusa em fazer o exame de sangue, considerando-o muito comprometedor. Dr. Marcelo, contudo, a aconselha com uma lógica fria, afirmando que seria mais comprometedor se recusar a fazê-lo. Ele a tranquiliza, explicando que o resultado do exame apenas levantará possibilidades, nada conclusivo, e que dependerá da habilidade dela para manter a dúvida na cabeça de todos. E você é uma pessoa muito hábil para conseguir isso, ele a elogia, com um sorriso de cumplicidade. Aconselhada, Laurinha relaxa, percebendo que estava se assustando à toa. Um brilho de astúcia surge em seus olhos, e ela declara, com um sorriso confiante, "Ah, eu já sei o que eu vou fazer, Marcelo." No quarto de Edu, ele, com uma aparência derrotada, desabafa com Jonas. Ele confessa que caiu na lábia de vigaristas, assinou um contrato péssimo e agora está atolado de dívidas. Jonas ouve com empatia, lamentando não poder ajudar. A conversa se desvia para a situação de Jonas com Isabela e o segredo sobre Paula. Jonas revela seu plano de continuar mentindo para proteger o patrimônio que André deixou para a filha. Edu questiona por que Paula não assume logo seus bens, e Jonas explica a filosofia de André. Ele queria que a filha vencesse por mérito próprio, aprendendo o valor do que se conquista. Edu, refletindo sobre sua própria vida, se pergunta em voz alta se não teria sido um homem diferente, mais batalhador, se não tivesse tido tudo de mão beijada. Jonas concorda que Paula já aprendeu a lição e revela que pensou em entregar tudo a ela, mas a chegada inesperada de Isabela o fez recuar, com medo de que ela descobrisse a verdade e, como uma águia, caísse sobre o patrimônio da moça. A reunião estratégica está em andamento. Mariana chega, juntando-se a Maria do Carmo, Caio e Neiva. Ela comenta sobre a visita de Dona Armênia e sua acusação contra Renato. Todos concordam que Renato é capaz de tal ato. O foco da conversa volta ao plano para reaver as ações. Mariana expressa seu medo de que a presença do advogado complique as coisas, mas Maria do Carmo a tranquiliza, afirmando que não desistirão. O plano é detalhado. Caio irá ao escritório de Renato, fingindo estar em dificuldades financeiras, e exigirá suas ações de volta. Se Renato recusar, Caio ameaça um escândalo. Mariana teme não poder dispor das ações sem o consentimento do marido, mas Maria do Carmo, baseada na orientação de Ademar, esclarece que, como as ações eram dela antes do casamento, Renato não tem direito sobre elas. Com o plano traçado e a esperança renovada, Maria do Carmo os une com uma metáfora de batalha. Se a gente ficar juntos, unidos, nós vamos conseguir derrubar o dragão. Na recepção, Renato aparece de surpresa. Com um tom arrogante, ele ordena à empregada Guida que avise sua patroa que ele quer falar com ela. Guida, hesitante, responde que não sabe se Dona Armênia o receberá. Impaciente, Renato a corta com rispidez. Não me enche o saco, Guida. Vai, telefona que eu não tenho tempo para perder. Renato na sala da presidência, acompanhado por Fernando Neves, o funcionário do departamento de crédito. Com uma postura defensiva e calculada, ele mostra a Dona Armênia que a ficha que recebeu é idêntica à que foi entregue a ela, chamando a acusação de ultraje. Fernando Neves, visivelmente intimidado pela presença de Renato, confirma a versão do chefe, afirmando que entregou a mesma ficha e que Renato disse que estava tudo em ordem. Dona Armênia, confusa, pergunta quem então trocou a ficha. Renato, com um sorriso frio, declara que isso é problema dela. Ele então se vitimiza, dizendo que a invasão de Dona Armênia à sua casa quase o levou ao pronto-socorro e que se tivesse sofrido algo grave, a processaria. Ele se retira com Fernando Neves, deixando Dona Armênia sem provas e sem argumentos.
Ao sair, Renato discretamente paga Fernando e instrui o funcionário a manter o bico fechado sob a ameaça de demissão. Na casa de Dona Armênia, Ingrid, com seu jeito manipulador e persuasivo, tenta convencer as filhas de Dona Armênia, Gina e Gera, a assaltarem a própria mãe. O objetivo, segundo ela, é conseguir o dinheiro necessário para comprar a sonhada escola de paraquedismo e assim se livrarem da mãe. Ela argumenta que sem o dinheiro, elas continuarão na barra da saia da mamãe e na cozinha. A ideia de roubar a mãe, no entanto, choca as irmãs, que a consideram um pecado terrível, especialmente depois do prejuízo que a mãe já sofreu com o golpe dos carros. A recusa é unânime. Ingrid, frustrada e desdenhosa, declara que o problema agora é delas e que se tem medo que continuem no borralho. No La Bodeguita, Alaide, Ingrid e Gina repercutem a recusa ao plano do assalto. Alaide acha a ideia de roubar a mãe um absurdo, mas Ingrid defende, dizendo que Dona Hermênia, a jararaca de peruca, merece. A conversa muda para a fofoca do momento, a recusa inicial de Laurinha em fazer o exame de sangue, confirmando que o drama da paternidade de Rafael é o assunto que circula entre todos os núcleos da trama. No consultório médico, Laurinha é recebida para colher sangue. Depois, em casa, Laurinha mente que estava em sua caminhada matinal, e Isabela recebe com uma falsa casualidade. Laurinha comenta sobre a quantidade de gente feia que se vê pela cidade, em uma tentativa de criar uma conversa trivial. Jonas interrompe, anunciando que o Dr. Juarez está ao telefone. Laurinha atende no escritório. A menção do nome do médico, associado à família Figueroa, acende um alerta em Isabela. Sua expressão se fecha, e a desconfiança retorna com força total. Sozinha na sala com Jonas, ela murmura com a mandíbula cerrada, dissimulado. Cínico. Jonas, percebendo sua fúria contida, a surpreende ao afirmar que não é tão cínico quanto ela pensa e que decidiu contar toda a verdade. Na fábrica, Edu e Guga discutem as dificuldades que enfrentam. Eles lamentam a complexidade de comercializar os carros, pois as redes de revendedores estão todas comprometidas com outras marcas. A ausência de Maria do Carmo e de sua expertise no negócio se mostra um obstáculo intransponível. O futuro da empresa parece incerto, e os dois homens trocam olhares de preocupação, sem saber como resolver o impasse. Na do Carmo, Adriana, a bailarina performática, e seu noivo, Maneco Muniz de Souza, abordam Dona Hermênia na boate. Com grande entusiasmo e gesticulação exagerada, Adriana anuncia que seu noivo quer produzir um show para ela, um espetáculo grandioso com tom Broadway, repleto de cenários, figurinos e bailarinos fantásticos. Ela faz questão de que a estreia seja na Sucata, a melhor casa noturna de São Paulo. Dona Hermênia, sempre de olho nos negócios e ainda abalada pelo dia difícil, questiona se Maneco tem dinheiro para bancar o espetáculo. Ele responde com segurança que tem o suficiente para satisfazer o sonho de Adriana. Vendo uma oportunidade de negócio, Dona Hermênia aceita a proposta, e o acordo é selado com um aperto de mãos, trazendo um momento de leveza cômica ao capítulo. Laurinha, agora calma e controlada, recebe o Dr. Juarez em sua casa, na presença do Dr. Marcelo. Ela conta que após a exigência de Rafael, e sentindo-se afrontada, decidiu, por fim, fazer o exame de sangue para afastar qualquer dúvida. Com um ar de mártir, ela entrega o resultado ao Dr. Juarez, pedindo que ele o analise. Dr. Marcelo intervém, reforçando que já havia explicado a Laurinha que o exame não daria certeza da paternidade, apenas levantaria um leque de possibilidades, especialmente com Betinho morto. Laurinha, desempenhando seu papel de mãe dedicada, afirma que seu único desejo é a felicidade do filho, mesmo que para isso surjam surpresas desagradáveis. Com os olhos úmidos de uma emoção calculada, ela acrescenta que ainda bem que Betinho não está vivo para ver o filho duvidar de sua paternidade. Ela pede que o Dr. Juarez analise seu tipo sanguíneo, e o médico, compreensivo, concorda, elogiando sua atitude de atender ao pedido de Rafael. Ele pede para ver o tipo sanguíneo dela. Na outra cena, conforme o plano combinado, Caio vai ao escritório de Renato. Com um ar desolado e convincente, ele declara que cometeu uma grande burrada ao abrir mão de sua herança e que, como a faculdade paga pouco, ele quer suas ações de volta. Renato, frio e calculista, recusa, argumentando que a renúncia é legalmente definitiva. Mais tarde, em casa, Renato conta a Mariana sobre a visita e sua recusa em devolver as ações. Mariana, fingindo compaixão, defende o irmão, dizendo que ele deve estar precisando muito para ter chegado a esse ponto. A insistência dela levanta a suspeita de Renato.
Com um olhar frio e calculista, ele diz que está começando a achar a história muito estranha e que tem uma leve desconfiança de que os dois irmãos estão mancomunados para me enganar. Para provar seu ponto, ele saca de uma gaveta uma procuração que Mariana havia assinado, autorizando Caio a investigar contas na Suíça em nome dela, de sua mãe ou do próprio Caio. Ele a confronta com a voz baixa e ameaçadora. Esta é sua assinatura. Se você confia em mim, se você está do meu lado, como é que você assinou isso e nunca me disse nada? Mariana fica sem palavras, pega em sua própria armadilha, enquanto Renato a observa com um olhar que mistura suspeita e frieza. No quarto de Jonas, ele finalmente começa a revelar a verdade a Isabela. Ele pede que ela se sente, pois a história é longa. Com um tom sério e pesado, ele inicia a confissão, afirmando que quanto a Paula, tanto ela quanto André sempre estiveram equivocados. A expressão de Isabela é de pura incredulidade e apreensão, enquanto Jonas se prepara para desfazer anos de mentiras e segredos. Na casa dos Figueroa, Rafael, Alaide e Dona Lena chegam à mansão, convocados por Laurinha. O ambiente é carregado de uma eletricidade silenciosa. Alaide, ao entrar na casa que nunca a recebeu com boas-vindas, mantém a postura erguida, mas seus olhos revelam a tensão. Laurinha, com a postura de uma rainha em seu trono, os recebe sem se levantar. Sem rodeios, ela se dirige a Rafael. Rafael, meu filho, você exigiu que eu fizesse um exame de sangue. E eu fiz. A revelação surpreende a todos. Rafael, incrédulo, pergunta: fez? Laurinha confirma com um aceno de cabeça e com um gesto teatral, entrega a ele um envelope contendo o resultado e o parecer do Dr. Juarez. Com um sorriso desafiador e enigmático, ela o incita: pode ler. Vamos terminar com essa história de uma vez por todas? Rafael, com as mãos trêmulas, pega o envelope. O futuro de seu amor por Elaine está contido naquele pedaço de papel, e o capítulo termina com o close em seu rosto angustiado, prestes a descobrir a verdade.